O Senhor Deus pediu para que eu trouxesse, gritando, a mensagem para os maranatas, para os meus seguidores: põe tua casa em ordem. Porque ainda estamos na quarentena, do carnaval à Páscoa. E a maioria relaxou. A maioria deu uma recuada, uma retrocedida na sua vocação, no seu chamado, no seu talento, no seu dom, na sua oração, no seu louvor. E eu vou dizer uma coisa para você. Gritando, o anjo disse: isso pode implicar, resultar em perdas familiares, assentado à mesa das bodas do Cordeiro. Essa frase, põe tua casa em ordem, ela se encontra no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18. Ali vai haver uma narrativa do rei Ezequias, que alcançou o testemunho de um dos maiores reis de Judá, mesmo sendo filho de Acais, um dos reis mais perversos de Judá. Quando Ezequias assumiu o trono, ele assumiu com 25 anos de idade. Presta bem atenção. Iria governar mais 25, o que totalizaria 50 anos. Ei, é pouco para um rei. Mas ele procurou ser um rei bom, um rei maravilhoso, aos olhos de todos. Então, teria mais 10 anos estendido. Iria até os 65 anos. Ei, mas no fundo do seu coração havia uma soberba, uma arrogância. Então, ia cair para 55, ia cair 5 anos. Ele ia governar de 25 a 55, 30 anos. Ei. Mas todo mundo os via como um bom homem, um bom rei. E ele fez muitas coisas boas para Deus. Então volta para 60 anos. 35 anos de governo. 35 anos de governo. Tá bom. Tá bom. 60 anos de idade. Ele estava conduzindo o povo de volta para Deus. 2 Reis, capítulo 18, verso 1 ao 5. Deixa isso bem claro. Ao contrário de seu pai, Acais, que afastava o povo de Deus com as suas mentiras, sendo serpente, sendo cauda. Ezequias procurou ser cabeça, fez o que era reto perante ao Senhor, ao contrário de seu pai, que era cauda. A Bíblia declara que nunca houve em Judá um rei igual a Ezequias. Isso está em 2 Reis 18, verso 5. Ezequias se tornou um grande líder do povo de Deus no Antigo Testamento. Entretanto, segundo o que eu recebo do Senhor, havia algumas falhas no caráter de Ezequias. E ele não terminou bem, por causa dessa falha, desse caráter. Em primeiro lugar,
Em função dessa falha, ele é acometido de uma doença. E ao mesmo tempo que Ezequias estava lutando contra uma crise nacional, conforme está descrito em 2 Reis, capítulo 19, verso 35 a 37, por isso que eu peço para que vocês sempre tenham um caderno, uma caneta para anotar, ele também agora tem que lutar com uma crise pessoal, uma enfermidade mortal, letal, fatal. Do que se queixa o homem? Queixa-se de seus próprios pecados, seus próprios erros. Ezequias adoeceu. Era mortal. Então chamaram o profeta Isaías, filho de Amós. Família de profeta. A esposa era profeta, o pai era profeta, a mãe era profeta, o filho era profeta. Amós e sua mulher, por sua fidelidade a Deus, fez com que Deus aparecesse para Isaías, quebrando um protocolo. Isaías até disse: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram a Deus. Ver a Deus era sinônimo de morte. Mas Deus quebrou um protocolo. O pai era fiel, a mãe era fiel, a esposa era fiel. Viria a ser uma profetisa, esposa de Isaías. Então Isaías é mandado ao rei Ezequias, já com uma voz profética, uma revelação profética. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis 20, verso 1. Eu queria que você observasse a expressão naqueles dias. Eu te faço a pergunta: em que dias? Presta atenção. Durante a invasão dos assírios. Os assírios estavam sendo uma grande ameaça. Mas à luz da promessa registrada em 2 Reis, capítulo 20, verso 6, a doença de Ezequias surgiu durante essa tentativa de invasão assíria. Você pode imaginar isso? Como se não bastasse a tentativa de invasão do exército assírio, gigantesco, poderoso, poderosérrimo, Ezequias ainda estava enfrentando uma doença grave. E para piorar a situação, Deus ainda dá um aviso a Ezequias, um aviso pessoal de sua morte iminente. Vais morrer. Que crise, hein? Que tribulação, hein? Então eu quero te dizer, em primeiro ponto, que fidelidade a Deus não significa ausência de problemas, ausência de conflito. Olha aí, nunca houve alguém tão fiel a Deus em conduzir o povo para a salvação como Ezequias. Mas isso não isentou ele de problemas, de conflitos, de crises, de enfermidades. Nossas vidas só estará livre de provações, de dificuldade, de conflitos, de perseguições, depois que fomos arrebatados. Agora, se a gente anda corretamente diante do Senhor, a gente tem que lembrar que sempre tem um carrapicho, uma rapina, um resquício do velho homem, da carne contaminada pelo pecado original, que pode nos desencadear uma série de problemas. Então, aquele homem cuja fidelidade
era tamanha e estava conduzindo o povo de Deus para a salvação, agora está prestes a receber a recompensa disso tudo, com uma morte precoce. Uma morte precoce. Veja bem. Mas ele tinha algo de rapina nele. Tinha um problema com ele. Então, como explicar isso? Por quê? Com Ezequias foi diferente de Davi, que adulterou, viu uma mulher nua, bonita, casada, e a desejou, e a teve, e a engravidou, e matou seu marido. E Deus disse, esse é o homem segundo o meu coração. Por que o mesmo não aconteceu com Ezequias? Por quê? Muita gente vai dizer para mim, jamais teremos resposta completa nessa vida de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem às pessoas que estão o tempo todo orando, louvando, adorando, servindo, né? Sendo fiel à causa eclesiástica. Por quê? Por quê? Muita gente vai dizer para mim que não entende. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para essas pessoas, descansa. Descansa em saber que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E o que ele pensa diferente de nós. Ele é capaz de usar as provações, as dificuldades para alcançar seus objetivos em nossas vidas. Isso está em Romanos 8, verso 28. Agora veja bem. Só que tem 2 pesos e 2 medidas. Ezequias e Davi tinham um diferencial. Davi reconheceu os seus erros e se portou de natureza tal que de forma ousada invocou um Deus que era capaz de criar dentro dele um espírito reto. E ele aceitava a consequência do pecado. Aceitou, sem odiar a Deus, a morte do bebê, fruto do adultério. Aceitou, sem odiar a Deus, o incesto, o filho que cometeu ato incestuoso com a filha e deixou ela depressiva a vida toda, sem nunca mais ter se casado. Aceitou o fato do outro filho ter odiado o irmão e o matado. Aceitou o fato do outro filho ter perseguido ele, porque queria ser rei no lugar dele. Aceitou o fato do outro filho mandar matar, Salomão mandar matar tal filho. Todas as afrontas, todas as consequências do pecado. Ele aceitou e orou de forma ousada, cria em mim um coração reto, porque eu de mim mesmo, Davi de si mesmo não tinha um coração segundo o coração de Deus. A sua esposa Milca, é quem nem amava, ele amava Betseba. Sua esposa Milca estava feliz com outro homem. Feliz. Ele não quis nem saber. Ele foi lá, vim tomar o que é meu. Eu venci os gigantes por causa dela. Não quero saber se me ama, se não ama. Não quero saber se ela ama você ou se não ama. Não quero saber se tu ama ela ou não. Não quero saber da felicidade de vocês. Eu quero saber do meu despojo de guerra. E tomou a mulher para deixar ela lá largada lá, ó, no palácio. Infeliz. O marido infeliz, camponês. Ela infeliz no palácio. Davi estava pouco se lixando. O negócio de Davi era Betseba. De vez em quando ia lá e fazia um lanchinho da madrugada com a Milca, com aquela mulher que eu esqueci o nome, a mulher do Nabal, entendendo? Eu cheguei para te ajudar. A Márcia chegou para me ajudar. Ei, mulher honrosa, entendeu? A mulher do Nabal.
O Davi era egoísta, egocêntrico. Deixou todo mundo na guerra e ficou ali no palácio, olhando mulher pelada. Olhando mulher pelada, todo mundo na guerra. Todo mundo guerreando. E ele no palácio, olhando mulher pelada, como se fosse hoje, todo mundo na guerra e as pessoas olhando site pornô. Todo mundo na guerra. Guerreando contra o inimigo, orando, clamando, suplicando, pedindo, chorando, dando de Bíblia neles. E outros olhando mulher pelada. Olhando mulher pelada. No computador, no tablet, no celular, na televisão, na vizinhança, na rua, sai na rua. Cada mulher pelada, cada mulher gostosa. Vai! Davi foi assim, se deu mal. Davi foi nesse ritmo e seus familiares não tiveram cobertura. Não tiveram cobertura. Então, só que Davi reconhece seu pecado, se humilha e usa uma expressão ousada que só era usada por Deus. Ele usa um verbo do original grego e hebraico, criação, que só Deus falava. Eu crio, do nada. Eu crio os céus e a terra. Eu criei tudo que há, tudo que existe. Essa expressão só Deus poderia usar, era do conhecimento dos judeus. Davi vai de forma ousada sabendo que ia perecer, ia parar no inferno, então ele ousa. Deus, habita dentro de mim e cria em mim um coração reto e puro. Usando o verbo que só Deus poderia usar, usando a expressão que só Deus poderia usar. Era ousado para qualquer um usar esse verbo no original grego e hebraico. Mas Davi faz isso. Já estou morto mesmo. Se ele acabar de me matar, tá bom, mas não. Deus gostou dessa ousadia, porque ele mostrou profundo arrependimento. Não era um remorso, era um profundo arrependimento. E ele ousou chegar na presença do Senhor. Quando você é ousado, com um bom propósito, Deus assina embaixo e decreta a sua vitória. Agora, no caso de Ezequias, houve o inverso. Eu quero que você perceba que o profeta Isaías, o portador da palavra do Senhor, o porta-voz de Deus para com os homens, ordenou que Ezequias deveria se preparar para morrer. Põe a tua casa em ordem. Tu vai morrer. E colocar a casa em ordem significa resolver todas as pendências. Ezequias deveria se preocupar com a próxima liderança. Ezequias deveria se preocupar com as suas pendências também com Deus, para poder, na sua morte, pelo menos estar com Deus. Se arrepender dos seus pecados, não ter remorso não, é se arrepender dos seus pecados. Ele deveria se preparar para passar o bastão, o cetro, fazer todos os arranjos para que a sua morte não se torne ainda mais difícil do que o necessário para o povo. Ele deveria se preocupar com a sua família, com seus filhos, sua esposa, com seus parentes, com o seu povo, o povo de Deus, para morrer em paz com Deus. Deveria fazer todos os arranjos. Porém, Ezequias tinha um diferencial de Davi. Não queria fazer isso. Não tinha isso no seu coração, não estava pensando na sua família, na sua esposa, nem no povo de Deus. Mas ele vai fazer uma oração. Ezequias vai fazer uma oração. Ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, verso 2. Ezequias colocou diante de Deus tudo o que ele fez para conduzir o povo de Deus para Deus, em justiça e em retidão. E realmente isso aconteceu. Isso aconteceu de verdade. E como Deus já havia dito, entre linhas, que quem ganha uma alma para Deus, multidão de seus pecados são perdoados, quem resgata também um desviado, multidão dos seus pecados são perdoados, quem liberta uma alma de demônios, multidão dos seus pecados são perdoados, quem faz discípulo e os discipula, multidões de seus pecados são perdoados, Deus então se lembra disso e oferece a Ezequias mais 15 anos de vida. Ou seja, em vez de ele morrer com 60 anos, vai morrer com 75. 75 anos de um governo justo, ganhando almas para Deus. Ganhando almas para Deus. Conduzindo o povo de Deus para a salvação. 75. Lembra de Abraão? Aos 75 anos, Deus manda sair da terra. Sai dessa terra. E agora, quem é que vai sair da terra com 75 anos? Ezequias. Agora, presta atenção no diferencial de Davi. Deus dá a vitória a ele contra os assírios, um poderosíssimo exército que deixava todo mundo abalado, inclusive a Babilônia tinha os assírios como seu pior inimigo. Deus dá a vitória. E todo mundo fica ciente dessa vitória de Israel, pequenininho, contra uma Síria gigantesca. Aí o rei da Babilônia manda Nebuzaradã ir lá em Israel congratular esse feito, essa vitória. E ele teve a oportunidade de dizer: quem me deu essa vitória foi Deus. Ele me curou de um câncer maligno e ele me deu estrategicamente a vitória contra os assírios. E tudo que meu reino tem hoje é em função de Deus, o verdadeiro Deus. Ele perdeu a oportunidade de pregar o evangelho para Nebuzaradã. E ele fez o contrário. Ele foi lá e mostrou todos os tesouros, todo o ouro e a prata, que estava num salão enorme. Mostrou toda a riqueza de Israel. Superior dos assírios, superior da Babilônia. Fruto de conquista de Salomão. Que tinha tanto ouro, tanta prata. Tinha as minas do rei Salomão. Enchia uma quadra inteira de ouro e prata. Aquilo fez com que Nebuzaradã pegasse seus olhinhos, que nem aqueles olhos de desenho. Pum! O olho cresceu. Que é isso? Em vez de Ezequias pregar o evangelho, não. Foi se envaidecer. Foi se envaidecer. Aí, o que aconteceu? Nebuzaradã volta para a Babilônia e fala para o Nabucodonosor: Nabucodonosor, você não tem noção, filho. Ali tem tesouro, tem ouro e prata para dar e vender a tua vida toda. A Babilônia, se já é rica, se já é trilionária, esse trilionário seu não quer dizer nada comparado a 100 vezes mais o tesouro de Israel. A Babilônia vai ficar imponente. Temos que tomar Israel. E Jeremias ainda profetizando contra, né? Sim. Isso ia acontecer. Sim, Jeremias profetizou os 3 anos, mas sendo que ainda Jeremias não estava. Era Isaías. Ah, tá, profetizou isso. Ah, mas então, o profeta Isaías ainda estava ali nesse negócio. Aí, Jeremias vem mais tarde, aí ficou profetizando 23 anos. Por que Deus vai dizer? Deus manda o profeta Isaías
dizer para Ezequias, olha, você perdeu a oportunidade de exaltar Deus entre as nações. Então, virão dias em que esses que viram seus tesouros virão e matarão seus filhos, matarão suas mulheres, matarão meu povo, levarão todo o tesouro, papá. Deus manda Isaías falar isso. Aí, o que todo mundo espera? Que ele faça como Davi. Faça como Davi. Ó, o meu avô, Davi, quando ele cometeu um pecado gravíssimo, ele ousou usar uma pregação de criação. Eu vou usar também. Senhor, cria em mim um coração puro e reto, tenha misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha esposa, do teu povo, de Israel. Tenha misericórdia, pequei, mas tem misericórdia, usa de misericórdia comigo, conforme tu usou com o Davi, né? Perdão, perdoa-me, como tu perdoou Davi. Eu estou pensando nos meus filhos, na minha esposa, no teu povo, no teu rebanho, na tua nação. Nesses 15 anos eu vou explodir revelação tua para o mundo inteiro. Tem misericórdia? Não. O orgulho, a soberba não deixou. Não deixou. Boa essa palavra, Isaías. Boa essa palavra. Quer dizer, dane-se se os filhos vão morrer, se o povo de Deus vai morrer, se as mulheres vão morrer. O povo não era dele, é que nem os membros hoje das igrejas. O povo não é dos pastores, o povo é de Deus. Justo. Então tem que pastorear conforme Deus manda, conforme Deus quer, conforme Deus ordena. O povo de Israel é o povo de Deus, não é o povo dos reis, é o povo de Deus. Justo. Então, quer dizer, tinha que fazer o que Deus mandava, não... Aí agora aí Deus usa esse negócio para expor o coração de Ezequias. Vocês vão entender onde que eu quero chegar e o que Deus me revelou nessa madrugada. Vocês vão entender. Presta bem atenção. Ezequias sabia que tinha 15 anos. E que viria dias que essa mortandade toda, essa destruição toda, não seria nos seus dias. Seria no dia dos seus filhos, suas esposas, e ele já estaria morto. Olha só a arrogância, a prepotência e a falta de amor para com a sua mulher, para com seus filhos, para com o povo de Deus. Presta atenção. Não será no meu tempo? E não foi mesmo não, tá? Não foi no tempo de Isaías, foi no tempo de Jeremias. Não foi no tempo de Isaías, não foi no tempo de Ezequias. Foram dias mais tarde, no tempo dos seus filhos, onde Deus então levanta Jeremias. Isaías já tinha morrido, cerrado ao meio. E Deus levanta Jeremias e Sofonias. Tá? Então veja bem, olha o egoísmo. Que se dane meus filhos, que se dane minha esposa, que se dane o povo de Deus. Não é no meu tempo? Aí é que foi exposto o coração de quem estava pregando, ganhando alma, pregando, louvando, adorando, pregando, jejuando, fazendo e acontecendo, mas o seu coração era de rapina. Estava longe de Deus. Sabe o que vai acontecer com Ezequias, que morreu assim? Vai estar lá no lado esquerdo junto com os pastores de hoje ou os crentes de hoje. Tem crente de hoje que é assim, diácono de hoje que é assim, diaconisa que hoje é assim, presbítero que é assim, evangelista que é assim, missionário que é assim, pastor que é assim, bispo que é assim, padre que é assim, cardeal que é assim, apóstolo que é assim, reverendo que é assim, lorde que é assim, doutor em divindade que é assim, doutor em Bíblia que é assim, mestre da Bíblia que é assim, teólogo que é assim, bacharel que é assim. Vai estar tudo à esquerda com Ezequias, gritando: em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome expulsei capeta, em teu nome eu ganhei alma, resgatei alma, libertei alma, em teu nome eu jejuei, em teu nome eu me consagrei, em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci, expus o seu coração. Eu expus o teu coração numa prova,
num deserto, num vale, numa enfermidade, entendendo? Numa adversidade, numa dificuldade, num conflito financeiro, num conflito clínico-médico, num conflito advocativo judicial, num conflito conjugal, num conflito sentimental, num conflito familiar. Eu expus o teu coração num conflito eclesiástico, num conflito na igreja, num conflito na rede social, num conflito com a vizinhança, num conflito com o bairro, num conflito com o governo. Eu expus o teu coração. E o povo esquece, ai, por quem daquele vem o escândalo. Né? É mistério que vem escândalo, mas ai por meio de quem vem o escândalo. Perfeito, Márcia. Perfeito, perfeito, perfeito. Ezequias escandalizou, não se importou com a sua mulher, com seus filhos e com o povo de Deus. Que se dane. Eu ganhei 15 anos, estou em paz com Deus, que se dane o resto. Só pensou nele. Só pensou nele. Não pensou no povo de Deus, nos filhos, na esposa, nos irmãos, no pai, na mãe, nos familiares. Não pensou em nada. Egoísta. Egoísta. Boa essa palavra, Isaías. Boa essa palavra, Isaías. Bom, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus mandou trazer essa mensagem justamente por causa disso. Muita gente está fazendo muita coisa pelo reino de Deus, mas de que adianta ganhar o mundo? A Márcia que gosta de trazer isso. Ela deve ter tido a revelação disso. Fala aí, Márcia. E perder a sua salvação, perder a sua alma. Ganha o mundo, mas perde a sua alma. E, consequentemente, traz problema para os familiares, para os pais, para os filhos, para os irmãos. Porque a palavra de Deus diz que todo pecado tem consequência e o Senhor visita na primeira, segunda, terceira e quarta geração. Daqueles que o aborrecem, presta atenção. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas daqueles que me aborrecem. Porque vai ter filhos nessa geração aí, primeira, segunda, terceira e quarta, que não aborrece Deus. Aí Deus, opa, isso aqui não. Mas aqueles que aborrecem, Deus visita a maldade do pai. Ah, me aborreceu, então eu vou toda a maldade que seu pai fez, eu vou visitar em você. Olha só o problema, que acarreta a pessoa ser segundo o coração de Ezequias. Ser ruim. Entendendo? Ser egoísta, ser prepotente, ser arrogante, ser amante de si mesmo. Ele foi amante de si mesmo, mas que se dane. Ganhei 15 anos no reino. Satanás era amante de si mesmo. Tudo dele era o eu. Justo. Eu sou o mais bonito. Eu tenho pedras preciosas. Eu sou diferente. Justo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então... Entendeu? Então, veja bem. Os 75 anos de reino de Ezequias, que era para lhe fazer sair bem com Deus, ele saiu da terra mal e está no inferno. E os 75 anos de Abraão na terra, que era para sair mal, uma terra idólatra, ele sai bem para a Nova Jerusalém, para a terra prometida. Aqui envolve 75. Que agora nós estamos mais uma vez sobre o mês de abril, o cenário dos 75 anos. Muitos vão se sair mal, como Ezequias. Poucos vão se sair bem, como Abraão. Naquilo que a gente chama de 75 anos de figueira florescida de Israel. 5 de Leá, 26 de abril. Estamos na quarentena. Deus está dando a oportunidade de expor nossos corações, de expor quem somos diante dele, que a gente tenha a ousadia de dizer a Deus: crie em mim um coração reto e puro, para que eu termine esse ciclo de 75 anos de figueira florescida bem e vá morar no céu com a minha família. Não permita que eu tenha um coração mau, egoísta, e acabe indo parar com a minha família no inferno, ao fim desse ciclo de 75 anos de figueira florescida. Essa é a mensagem primeira que Deus me deu nessa madrugada. Primeira, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Pai do Senhor, se eu pudesse gritar
eu gritaria. É que é alvorada, tá todos dormindo. Aí sim, iria me chamar de louco com verdade, com justiça. Mas eu fui acordado com um grito do anjo. O Senhor manda dizer, e gritando, avisa meu povo, ainda é quarentena. O Senhor manda dizer, Jesus está voltando. Bota a casa em ordem, gritando. Bota a casa em ordem, a casa espiritual, a casa familiar, a casa maranata, gritando, gritando. A maioria está relaxando, está recuando, está retrocedendo. Ai daquele que faz a obra relaxada. Ai daquele que não considera a última hora, o último minuto, o último segundo. Gritando. Ai daquele que em vez de avançar, retrocede. Que em vez de avançar, recua. Que em vez de avançar, relaxa. Ai daquele que no seu chamado deixa em falta a sua medida. Gritando, presta bem atenção no que eu estou falando. Gritando. 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 Ai daquele que esmorece na última hora. Ai daquele que falha na última hora. Ai daquele que dá motivo para o inimigo acusar na última hora. Ai daquele que relaxa nas vestes de noiva na última hora, que se apresenta de forma indigna na última hora. Ai daquele que faz cessar o azeite na última hora. Ai daquele que não transborda o azeite na última hora. Gritando, avisa para o meu povo, Jesus está voltando. Avisa para o meu povo, ele tem usado os seus na terra. Avisa para o meu povo, e são pouquíssimos, que ele está conseguindo encontrar para gritar. E tudo isso gritando. Gritando. Traga o estudo. Põe tua casa em ordem. Traga o estudo. Ai daquele que relaxa na última hora. Traz o estudo. Aquele que recuar na última hora, a alma do Senhor não terá prazer nele. Gente, tudo isso é o anjo falando, gritando. Eu gostaria de saber que anjo foi esse. Eu gostaria de saber. Agora eu vou deixar bem claro para você. 7 anos pregando. E cristão relaxando na última hora é dose. É dose. Você tem uma porção diária, você tem uma porção semanal, você tem uma porção mensal.
para atuar em favor do reino do Senhor. E você relaxa agora, retrocede agora, recua agora, diminui a intensidade agora. Ah, fica difícil, hein? Fica difícil. Agora vem a parte cruel. Parte cruel que o anjo falou. Todos os familiares dependem da intensidade da devoção. Todos os familiares dependem da intensidade dos serviços prestados em favor do reino do Senhor. Todos os familiares dependem da intensidade da adoração por meio do louvor. Os familiares dependem da intensidade do teu envolvimento com Deus, mais do que o teu envolvimento do mundo. Porque está escrito em Colossenses 3, foque no céu, desfoque da terra. E essa ordem é principalmente para aqueles que estão no último segundo do tempo da graça. No último segundo do tempo da graça, foque no céu, desfoca da terra, Colossenses 3. Todos os familiares dependem dessa intensidade, desse entendimento, dessa aplicação, desse desenvolvimento. Foque no céu, desfoque da terra. Foque na sua devoção, na sua vocação, no seu chamado. Seja intenso, seja intensa. Ficou estreito essa porta. Ficou estreito esse negócio. Mas só passa pela porta da graça quem passar pelo estreito da revelação. Assim disse o anjo do Senhor.